Boa noite, pessoal. Eu sou a Camila, faço parte do time de dados da Tuneduc. Antes de começar, eu quero já esclarecer que eu não vim dar uma aula de Machine Learning, eu nem tenho propriedade para isso. Eu vim trazer um case de um produto em que a gente usou Machine Learning e eu espero ouvir muito mais sugestões de vocês e críticas a respeito do nosso produto do que ensinar qualquer coisa ou pretender ensinar qualquer coisa. Bom, como eu disse, eu faço parte do time de dados da Tuneduc. Eu esqueci o negocinho. Para quem não conhece, a Tuneduc é uma startup que foi fundada em 2012 por dois pesquisadores da FEA-USP, que são especialistas em economia da educação. E aí, na Tuneduc, a gente acredita fielmente que os dados eles empoderam as pessoas para que elas possam tomar as melhores decisões em educação. E isso desde o aluno até o ministro da Educação. Então, lá, a gente trata esses dados, faz diversos cruzamentos e disponibiliza vários indicadores em plataformas que são plataformas online, né, que são desenvolvidas para escolas, redes, sistemas de ensino e secretarias de educação. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas eu preciso confessar para vocês que eu estou muito nervosa. Essa é a minha primeira apresentação no Meetup, então eu espero que meu nervosismo não atrapalhe muito a apresentação. Então, enfim. Só um minuto, gente. E aí, assim, eu estou tão nervosa que quando me falaram que seria para 200 pessoas, eu fiquei em choque. E aí, quando eu estava me acostumando com a ideia, eu chego aqui e me dão um microfone. Eu nunca falei no microfone na vida, então não estranhem qualquer coisa. E a sensação de estar aqui é claro, nervosismo. E eu estou tão nervosa quanto uma pessoa que eu quero apresentar para vocês. Opa, volta. Tá faltando. Bom, tá, vamos lá. Confundi as coisas. Eu estou tão nervosa quanto a Júlia no dia em que ela foi fazer a prova do Enem. Todo mundo aqui sabe, está familiarizado com o Enem? Assim, quem aqui teve a oportunidade um dia de fazer a prova do Enem? Gente, levanta a mão que eu quero saber quantos de vocês conhecem do que eu estou falando. Bom, é bastante gente. Para quem não conhece, porque eu vi que teve gente que não levantou a mão, o Enem é uma prova, o Enem é chamado de Exame Nacional do Ensino Médio, ele é uma prova que foi desenvolvida pelo Ministério da Educação lá em 1998 para avaliar o desempenho e o aprendizado dos alunos que estão concluindo o ensino médio. E aí, em 2009, o Enem ele passou por uma reformulação na sua estrutura. Ele passou a ter 180 questões, divididas em 4 áreas do conhecimento. E, além disso, que eu acho que é o mais importante, porque a gente vai trazer aqui hoje, o Enem ele agregou mais uma função. Ele passou a servir como mecanismo de ingresso. A nota do Enem passou a servir como mecanismo de ingresso em instituições públicas de ensino superior e também como
como seleção para bolsas de estudo do governo federal. Eu esqueci de passar essa parte. Bom, mas quem é a Júlia? A Júlia é essa menina que tem 17 anos. Ela está terminando o ensino médio. E ela está naquela fase difícil da vida, em que a gente tem que decidir que carreira vai seguir, que curso vai fazer na universidade. E aí, por conta disso, a Júlia passou o ano inteiro se dedicando e estudando para o Enem. Então, a Júlia, ela estudava de manhã, fazia cursinho à tarde, à noite ela ainda estudava em casa. Então, foi um ano bastante puxado e de muita ansiedade. Eu acho que a maioria de vocês aqui passou por esse momento e a gente... Não sei se vocês lembram da sensação, mas era um ano inteiro constantemente ansioso, né? E aí, depois desse longo ano de preparo, finalmente chegou o dia do Enem. Então, a Júlia, como ela se preparou o ano inteiro, ela não queria perder a prova de jeito nenhum. Então, ela foi lá, acordou cedo, fez uma refeição tranquila. E aí, mesmo bastante ansiosa, ela foi lá e fez a prova do Enem. Bom, mas aí se engana quem acha que a ansiedade da Júlia acabou aí. Do dia em que a Júlia fez a prova do Enem, até a divulgação das notas oficiais, a gente tem aí praticamente 3 longos meses. Então, a Júlia teria aí mais 3 meses de ansiedade, já não bastava tudo que ela tinha passado ao longo do ano. E ela teria mais 3 meses entre a data que ela fez a prova e a data em que ela ia saber a nota dela no Enem. Bom, mas aí você pode pensar o seguinte. Mas para eu calcular a nota do Enem, é simples. Basta eu conferir as minhas respostas com gabarito oficial, contar quantas questões eu acertei, quantas eu errei, calcular a proporção e é isso, essa é a minha nota, certo? Bom, não exatamente. Vocês lembram que eu falei que o Enem passou por uma reformulação em 2009? E o Enem passou a ter uma metodologia bastante complexa e específica de correção, né? Então, essa metodologia, ela considera que as questões que tiveram um menor percentual de acertos, elas vão ter um impacto maior na nota do aluno, porque elas são consideradas mais difíceis. E as questões que tiveram maior percentual de acertos, elas são consideradas questões fáceis. Então, ela vai ter um impacto menor na nota do aluno. E isso implica que, bom, dada toda essa complexidade da metodologia, o aluno ele simplesmente não consegue, é impossível que ele calcule a nota dele no Enem. E aí entra a Tuneduc. Pensando nisso, a Tuneduc desenvolveu um aplicativo chamado Quero Minha Nota, que em poucas horas, depois que o aluno faz a prova, né, depois que a Júlia fez a prova, o aplicativo estima qual vai ser, provavelmente, a nota da Júlia no Enem. Então, aí a Júlia, ela... Deixa eu ver se é... Não, ainda não.
A Júlia, ela saiu da prova, e assim que ela chegou em casa, ela sabia da existência do aplicativo, ela foi lá e baixou o aplicativo. Bom, está faltando uma parte aqui, eu acho. Bom, e o que acontece? No aplicativo, era para ter uma tela aqui, mas não sei porque não tem. E aí, quando a Júlia chegou em casa, o que ela faz? Ela, no aplicativo, ela insere todas as respostas dela, que ela colocou na prova, nesse aplicativo. E aí, no ano de 2017, quase 500 mil de alunos que prestaram o Enem, fez a mesma coisa que a Júlia, né? Se cadastrou no nosso aplicativo, incluiu seus gabaritos de resposta. Bom, e aí, a Tuneduc, nos bastidores, implementou um modelo de machine learning para estimar as notas desses quase 500 mil alunos que baixaram o app. Esse algoritmo, ele mistura técnicas da teoria de resposta ao item, que eu mencionei para vocês anteriormente, que tem toda aquela complexidade, e que eu nem entrei em muito detalhe, porque não vale a pena, e técnicas de machine learning para estimar o intervalo onde é que vai se encontrar a nota daquele aluno. Isso, claro, de acordo com o gabarito oficial da prova. E aí é o seguinte, quanto mais estudantes inserem os seus gabaritos, mais precisa é a estimativa e a margem de erro diminui. E aí a nota vai ficando cada vez mais próxima da real. Bom, falando um pouquinho sobre as features, quando a Júlia ela insere os gabaritos, as respostas dela no aplicativo, essas respostas elas são convertidas em um vetor de zeros e uns que correspondem ao acerto ou ao erro da Júlia em cada questão. O problema é que esse vetor de resposta, por ele ser um booleano, ele não confere, ou seja, por ele ser verdadeiro ou falso, ele não confere nenhuma informação numérica muito rica para o algoritmo. E aí, por conta disso, a gente teve que fazer criar algumas features a partir do vetor de respostas de cada aluno. E aí, assim, sobre as features em si, não existe nenhuma feature que seja 100% crua, né? Todas as features que a gente usa no aplicativo, elas são resultado de feature engineering. Então, a gente faz várias transformações com tudo que é imputado no aplicativo. E aí, assim, aliado a essas features, a gente fez um estudo, né, um levantamento, para poder treinar os modelos e testar. A gente avaliou o nível de dificuldade de cada questão que a gente teve no Enem desde 2010. Né? E a partir disso, a gente inseriu uma função de dificuldade de cada dificuldade de cada questão na prova, dentro do próprio atributo. Bom, aqui, quando a gente fez essa análise das dificuldades das questões ao longo do tempo, a gente encontrou alguns problemas. Teoricamente, a prova do Enem ela deveria ser comparável ao longo dos anos. Mas aí, fazendo todo o estudo que a gente fez para implementar
a técnica para o aplicativo, a gente construiu esse mapa de calor aqui, que ele indica a dificuldade. Na verdade, ele é o percentual de acerto de cada questão no Enem. Nesse caso, é só da prova de matemática, então por isso tem só 45, mas a gente fez para cada uma das 4 provas, né, são 180 questões. E aí a gente tem um mapa de calor do percentual de acerto de cada questão do Enem desde 2010, né? Nesse aqui. Aqui, nesse gráfico, a gente tem a distribuição dos scores, né, a distribuição das notas dos alunos em todas as mesmas edições do Enem desde 2010, né? Só que aí tem um problema. Conforme eu mencionei anteriormente, de acordo com a TRI, as questões que tiveram um percentual mais alto de acertos, elas são consideradas questões mais fáceis, e as questões que têm um percentual menor de acertos são consideradas questões mais difíceis. Só que aí, se a gente compara, por exemplo, a gente pegar aqui a prova de 2012, tem um negócio aqui, né? Aqui, ó, a prova de 2012, ela tem menos questões mais difíceis. Então, teoricamente, a distribuição das notas dos alunos, ela deveria se comportar, né, se aproximando mais, né, do... Ai, cadê? Ah, sim. Ela deveria se comportar se aproximando mais aqui do 300, né? Só que acontece, não é isso que a gente vai observar. Em 2012, ela teve... Não sei se dá para ver, porque a cor está um pouquinho... Em 2012, é essa distribuição que a gente teve no score dos alunos. Com isso, a gente tem a impressão, né, de que a prova do Enem ela é inconsistente ao longo dos anos, né? Ao contrário do que se acreditava, ou que se acredita, ela não parece ser comparável ao longo dos anos. E aí a nossa abordagem, né, na construção do algoritmo, ela teve que buscar minimizar esses problemas que são intrínsecos ao próprio conjunto de dados. Bom, e aí a técnica que a gente usou para estimar as notas dos alunos, né, foi o XGBoost. Quem está mais familiarizado com machine learning, acho que, né, já pega de vez o que está sendo dito aqui. E por 3 motivos, né? Por que a gente usou o XGBoost em relação a outras técnicas? Bom, primeiro, porque é um modelo bastante simples. Apesar de você ter bastante opções de hiperparâmetros para otimizar, o intervalo de valores que você tenta para cada um deles é pequeno. Então, pequeno, digo, não são tão grandes. Então, através deles, é mais fácil você chegar a valores ótimos. Além disso, quando você está
lidando com uma base de dados muito grande, como é o nosso caso, né? A prova do Enem ela é feita por milhões de alunos todos os anos, e a gente tem... Então, a gente vai ter milhões de observações, mas incontáveis features, né? Porque a gente vai ter 180 questões, enfim. Quando você está lidando com uma base de dados muito grande, essa técnica ela se comporta razoavelmente bem. Assim, ela é bastante rápida, o processamento dele é bastante rápido. O que não aconteceria se a gente usasse uma rede neural, por exemplo. Mesmo se a gente pegasse uma amostra bem pequena de cada um dos anos e tentasse aplicar redes neurais para estimar as notas dos alunos, a gente levaria semanas para conseguir chegar num resultado. E aí não é isso que a gente queria, né? A gente queria... Bom, a Júlia está ansiosa, então ela quer saber a nota dela assim que ela sair da prova. Então a gente precisava de um modelo que fosse rápido o suficiente para... Rápido e bom o suficiente para justamente corresponder às expectativas do nosso usuário. Bom, além disso, né, além da gente de ser uma técnica simples e ela funcionar bem com uma grande base de dados, é uma técnica battle-proven, né? Ela é bastante usada na comunidade de machine learning. Então, é uma técnica estável, então tem bastante gente que usa, enfim. Bom, deixa eu tomar uma água. Peraí. Bom, mas por que, afinal de contas, a Tuneduc resolveu usar machine learning para estimar as notas dos alunos? Antes, na verdade, o aplicativo ele existe desde 2015, e antes a gente usava... Na verdade, a gente tentava simular exatamente o que o INEP, né, que é quem corrige a prova do Enem, exatamente o que o INEP divulga ser feito. O problema é que a gente também descobriu que, na verdade, eles não divulgam 100% o que é feito. Então, até 2016, a gente usava um pacote em R chamado MIRT, que, apesar dele ter funcionado razoavelmente bem, a gente não sabia exatamente como é que funcionavam, como é que ele se comportava em relação a alguns parâmetros exatamente. E aí, os resultados que a gente obtinha, eles ficavam um pouquinho longe do que era esperado. E aí, conforme eu disse para vocês... Opa, peraí, gente. Conforme eu disse para vocês, o INEP, ele não divulga exatamente como é que é feita esse cálculo da nota do aluno. E apesar da teoria de resposta ao item ser um método bastante robusto, o fato dele poder ser aplicado de diversas maneiras faz com que o que a gente estivesse fazendo fosse um tiro no escuro, né? A gente não tinha certeza do que estava sendo feito ali. Além disso, outra coisa muito importante é que a TRI, né, a teoria de resposta ao item, ela tem um custo computacional muito alto. Então, a gente, conforme a nossa amostra ia crescendo, ou seja, conforme mais usuários iam inputando suas respostas no aplicativo, conforme isso acontecia, a gente tinha que atualizar as notas de todo mundo. Só que isso seria inviável, né? Então a gente teve que definir uns tamanhos de amostra bastante arbitrários
que a gente decidiu. Então, a gente atualizava o aplicativo de 50 em 50 mil gabaritos preenchidos. E o problema é que, assim, isso tinha uma implicação que era... não necessariamente, né, nessas atualizações de 50 em 50 mil, garantiam que aquela estimação seria a melhor possível. Né? Poderia, em 100 mil, por exemplo, a gente conseguir uma outra estimação que seria muito mais próxima do real do que a gente tinha conseguido. Além disso, né, como a gente tinha que constantemente atualizar todas as notas de todos os usuários, o feedback ele era demorado. Então, a gente não conseguia dar a nota para o aluno imediatamente após a inserção dos gabaritos. A gente, na época que a gente usava esse método, a gente verificou que a estimação da nota do aluno, né, o feedback para o aluno, ele levava, em média, 5 minutos para ser feito. Né? E 5 minutos para um cara que acabou de sair da prova do Enem, ele está naquela pilha de nervos, ele precisa imediatamente saber a nota dele, é muito tempo. Então, a gente precisava de um modelo mais dinâmico e que refletisse com mais frequência a realidade do aluno. E agora, usando Machine Learning, a resposta ela é praticamente instantânea, porque a gente usa um modelo parametrizado, né? Diferente do que acontecia aqui. Bom, feito tudo isso, né, todo esse processo monstruoso por trás do Machine Learning, a gente traz para o aluno no aplicativo a estimativa da nota dele. É mais ou menos assim, né? Então, para cada área do conhecimento, a gente vai ter uma estimativa da nota. Não está funcionando a coisinha. Aqui. Então, ciências humanas, essa foi a nota da Júlia. Essa aqui foi a nota de ciências da natureza. Essa foi a nota de linguagens e códigos. Matemática, ela ainda não inseriu o gabarito, então não apareceu aqui. Mas aí, vocês podem perguntar, né? Qual é a importância de a gente ter desenvolvido esse aplicativo? Qual é a relevância, né, do uso dele? Bom, como eu mencionei lá no começo, o Enem ele serve como... A nota do Enem serve como forma de ingresso para várias instituições de ensino superior. Então, então, dentro do aplicativo, a gente inseriu uma funcionalidade que a gente chamou carinhosamente de sisômetro, que ele calcula, com a nota que a gente estimou anteriormente, ele calcula qual é a probabilidade do aluno ingressar em qualquer um dos cursos que ele escolher. Então, aqui ele vai ter a nota, não dá para ver muito bem, mas aqui é a nota dele, a nota estimada. Aqui a probabilidade dele entrar naquele curso que ele escolheu. Nesse caso aqui, é Ciências Biológicas na Universidade Federal de Viçosa. Então, esse aluno aqui, ele tem 4,8% de chance, com essa nota, de entrar nesse curso.
E, bom, como eu disse lá no começo, a gente acredita que os dados eles empoderam as pessoas para que elas possam tomar as melhores decisões. Nesse caso, a gente pretende ajudar o aluno a se preparar e se planejar para tomar a melhor decisão quando as inscrições no SISU forem efetivamente abertas. E aí aqui a gente não dá para ver muito bem, mas algumas reações que a gente teve sobre o aplicativo. Tem uma muito boa que não está aqui. Esse aqui. Tem uma muito boa que são: vocês são loucos e corajosos, parabéns. Tem uma que não está aqui, mas é muito boa também, meu Deus, minha mãe vai me matar. Enfim, a gente, apesar de ter assustado alguns adolescentes, a gente conseguiu ajudar bastante. Eu espero que a maioria deles. Espero que a mãe da Júlia não tenha matado ela. Bom, mas aí a gente tem algumas implicações que decorrem de tudo isso, né? Uma vez que o dataset que a gente tem, ele é construído com base na informações que são inseridas pelo próprio usuário, como é que a gente garante engajamento e confiabilidade nos dados, né? Nada impede que hoje, né, nada impede ainda que vários usuários fake sejam criados e sujem nossa base de dados. A gente não garante que o aluno que está ali atrás, por trás do aplicativo, está respondendo com certo grau de seriedade, né? Aquelas perguntas, aquelas questões que estão lá. E isso, o impacto, isso, né? O problema maior disso tudo, né, de não haver engajamento ou criarem-se usuários fantasmas que sujem o nosso dataset, é que, como a gente usa o percentual de acertos de cada aluno para construir as estimativas de todos eles, né, de todos os outros, esse tipo de comportamento teria um impacto significativamente ruim nas notas de todos os alunos em geral, né? Então, essa é uma implicação com a qual a gente vai ter que aprender a lidar, e como foi a primeira vez que a gente usou no ano passado, vai ser um aprendizado agora para esse ano. Bom, gente, como eu disse, eu não pretendia dar uma aula de machine learning, não queria tornar nada muito maçante. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, críticas a respeito do aplicativo, estamos aí. E aqui é meu contato. LinkedIn, Facebook, e-mail. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o nosso app. Pessoal, a gente vai ter 10 minutinhos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Tá, vamos lá. Oi, boa noite. Eu queria saber como é que vocês fazem para tentar validar o modelo. Por exemplo, como é que o aplicativo consegue saber que acertou as minhas notas?
existe alguma metodologia para isso? Ou algum feedback que eu posso dar depois do resultado oficial do Enem? Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu acho que hoje a gente ainda não tem nenhuma funcionalidade para justamente validar se a nossa estimativa foi correta ou próxima do correto. Mas o que a gente faz hoje, que a gente fez em 2017, foi aplicar o modelo para os dados reais que a gente teve de 2010 a 2016. Então, foi a nossa forma de testar a confiabilidade a precisão do modelo, né? Mas assim, hoje no aplicativo o usuário não consegue ainda, inclusive vamos anotar nessa sugestão, não consegue imputar depois a nota oficial dele. Não sei se deu para entender. Falei besteira. A gente põe a nota oficial em janeiro. Desculpa, nervosa. Acho que é. Oi, em relação aos parâmetros dos itens, vocês disseram que vocês tentam modelar através da dificuldade dos itens, né? Mas no Enem, cada item ele é definido através de 3 parâmetros, né? Dificuldade, discriminação e o chute. Vocês já tentaram fazer alguma técnica incluindo esses 2 outros parâmetros? Sim, quando eu disse lá que que o nosso modelo, né, ele implementa técnicas de TRI com machine learning, é porque a gente considera esses 3 parâmetros que você está dizendo, né, o parâmetro A, B e C, a gente considera ele no nosso modelo, sim. Eu não trouxe especificamente como é que a gente faz, porque acho que ficaria muito maçante. Mas se você tiver mais interesse, porque assim, TRI é uma coisa muito específica, né? Então, mas como eu vi que você está familiarizado, a gente pode conversar, enfim, consigo explicar com mais detalhes como é que a gente faz, sem problemas, assim, mas a gente considera, sim, esses 3 parâmetros. Eu trabalhei com TRI no meu doutorado e eu recebi um feedback da minha orientadora, que ela falou bastante que o pessoal está realmente começando a utilizar machine learning para aplicar em testes educacionais. Eu tenho interesse de conversar com você para saber mais sobre essas coisas. Não, super legal. Entre em contato que a gente com certeza tem muito assunto para falar sobre isso, né? Mais alguma pergunta? Boa noite. Eu queria saber se vocês levaram em consideração o nível de estudo dos alunos no decorrer do ano. Por exemplo, você falou que em 2012 teve menos provas, questões difíceis, porém foi aumentando com os anos. Será que as pessoas não estudaram mais porque elas viram a dificuldade que elas mesmas teriam em realizar a prova e tudo mais? Isso com certeza pode ser um fator que, assim, teoricamente, a TRI determina que isso não deveria influenciar. Mas a gente sabe que existem outras variáveis externas que podem, de fato, influenciar o desempenho dos alunos, isso é inegável. Aqui a gente não conseguiu mensurar o nível de estudo, nem nada do tipo. Eu também não sei te dizer se a gente conseguiria implementar, na fase que a gente está no modelo, se a gente conseguiria implementar essa variável. Mas, com certeza, muito provavelmente, esse tipo de variável pode influenciar, né? A gente não considerou, porque a gente não tem como mensurar, mas é um problema possível, assim. Só mais alguma pergunta? Uma última pergunta aqui. A Camila vai ficar aqui até o final, então, quando a gente tiver as pistas de network, vocês podem procurá-la lá. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu queria... Primeiro, eu vou partir do pressuposto que os alunos que dão a nota no seu aplicativo são os alunos mais engajados, são os mais interessados, provavelmente os com a maior nota. Como é que você tira esse viés de seleção
sendo que as questões mais fáceis, enfim, a probabilidade de acerto é diferente para a amostra não enviesada. Assim, no modelo a gente... Eu não consigo te dizer com certeza se a gente tratou algum tipo de viés. Eu acho que não, mas eu preciso olhar com calma Mas, de fato, a gente acredita que, muito provavelmente, os alunos que usam o aplicativo são os mais engajados, aqueles que estão, né, de fato, como a Júlia, né? Ela está ali o ano inteiro estudando, enfim. Mas, pelo que eu me lembro assim, do algoritmo, a gente não tem nenhum tratamento de viés. Não... E do passado está sem viés, porque os dados são pontuais. Sim, exato. São dados populacionais, né? E a gente, na estimativa, a gente trabalha com amostra. Então, sim, acho que o que você está falando faz sentido. Sim. Mas é algo a se considerar. Bom, muito obrigado, Camila.